Vivemos em tempos que palavras antigas soam extremamente atuais. Quando se dizia que com o aumentar da iniquidade o amor de muitos se esfriaria, não fala apenas de um evento isolado, mas de um processo silencioso e progressivo que molda o espírito de uma era inteira. A iniquidade, entendida como a multiplicação da maldade, de injustiças, de pecado, não se apresenta apenas em atos extremos ou manchetes que a gente costuma ver pela televisão. Ele se infiltra no nosso cotidiano, nas nossas pequenas escolhas, na indiferença disfarçada de pragmatismo, na normalização do que antes nos causava espanto em relação às ações. O que outrora muitas vezes gerava indignação, hoje muitas vezes provoca apenas um encolher de ombros, O coração humano, muitas vezes exposto à violência, à corrupção, à desigualdade, ele aprende a se proteger, ele se acostuma a tudo isso. A iniquidade também se manifesta em estruturas, sistemas que muitas vezes deveriam proteger os mais frágeis, frequentemente os exploram pela busca incessante de poder, de lucro, de reconhecimento pessoal, atropela esses valores essenciais como a dignidade humana e a própria verdade. Quando a injustiça se torna algo estrutural, o amor, ele começa a parecer algo ingênuo, quase um luxo implacável em um mundo que é realista. Assim, muitos acreditam que endurecer é sobreviver. Esse esfriamento do amor, ele não acontece de uma vez só. Ele começa quando um diálogo, por exemplo, é substituído por ódio, quando a diferença ela vira ameaça, quando a dor alheia deixa de nos mover. Começa quando nós nos acostumamos a ver o mal sem reagir, quando justificamos as coisas que são injustificáveis na frase "sempre foi assim". A iniquidade ela se multiplica exatamente nesse terreno fértil da indiferença. Primeiro a gente precisa compreender. Aqui não se trata de culpa e nem da ideia de que eu nunca errei. A palavra peccatum, em latim, ela é extremamente rica e profundo o significado e ajuda muito a compreender o conceito de pecado, para além de uma ideia meramente religiosa ou que seja moralista. O seu significado, peccatum, do verbo peccare, significa literalmente tropeçar, escorregar, dar um passo em falso, errar o caminho, errar o alvo. Na sua raiz, peccatum não aponta primeiro para a maldade intencional, mas para um desvio, para um erro de direção, algo que saiu do eixo correto. Com o tempo, ele passou a ter esse termo mais moral e religioso, fala sobre o erro moral, a falta contra o bem, a ação que rompe a ordem correta, a conduta que afasta o ser humano daquilo que é verdade. Então, nesse sentido, o pecado não é apenas fazer algo de errado, mas viver desalinhado com aquilo que se é chamado a ser. É como alguém que, mesmo caminhando, já não segue mais a rota da luz. Através disso, compreender o que é espírito, compreender que o corpo humano ele não é apenas a matéria sólida. Ele também é, digamos, um campo espiritual, onde nós não podemos ver, mas nós sabemos que ele está ali, porque cada célula, por meio de impulsos elétricos e reações eletroquímicas, e onde há eletricidade em movimento, há um campo eletromagnético. Então, um conjunto desses campos forma ao nosso redor essa organização dinâmica, que muitas vezes é representada simbolicamente pelo torus, que é aquele campo que se expande e retorna a si mesmo, mantendo esse equilíbrio e essa troca contínua, com o ambiente e com os outros seres humanos. Em hebraico, essa palavra ruá, que significa espírito, ela literalmente define como vento, como sopro, como respiração, fôlego de vida, a força invisível em movimento. O ponto central aqui não é algo estático, é um movimento, essa energia viva que fica no nosso campo, aquilo que a gente não vê, mas que percebe por efeitos. Assim como o vento ele não pode ser agarrado, mas pode ser sentido, o espírito é aquilo que nos anima, aquilo que nos impulsiona, que nos dá direção, aquilo que se move no interior, dentro das intenções, dos desejos, das inclinações, o fôlego que conecta o ser humano à vida e à própria transcendência. Então, quando esse espírito,
né, o ruá, o nosso campo, ele está contaminado, não é o nosso corpo apenas que perde força, mas a direção de vida que se corrompe. Então, as chamadas máculas que se formam no nosso espírito se relaciona com essa mancha interior. Cada tropeço deixa essas marcas no nosso espírito, afetando a clareza da nossa consciência. Não apenas na queda em si, mas o efeito que ela produz. A visão, né, que se torna turva, enuviada, né, que fala, a sensibilidade moral se enfraquece e o coração que vai se endurecendo. Sim, Peccatum descreve esse processo de errar o passo, perder o rumo e obscurecer o próprio olhar. Então não se trata apenas de culpa, mas dessa consequência interior de si mesmo. O ser humano continua caminhando, mas já não percebe com nitidez para onde ele está indo. E essa definição, ela revela algo essencial. O pecado não começa no ato visível, mas no momento em que o coração aceita caminhar sem luz. Ruá, em hebraico, o pneuma em grego, mas com o mesmo significado, não se trata apenas da emoção ou do sentimento, mas também o centro invisível de onde fluem as nossas escolhas, nossos valores ou a nossa forma de enxergar o mundo. Esses desvios, ou máculas ou impurezas, acumuladas no nosso espírito através desses nossos próprios desvios das nossas ações, que muitas vezes não se veem com os olhos, mas que altera a forma de enxergar aos poucos. Quem vive nessas manchas deixa de perceber a luz. Não porque ela desapareceu, mas porque o olhar já não é limpo o suficiente para reconhecer. A mente, ela se torna enevoada, os sentimentos perdem a profundidade e aquilo que parecia errado, muitas vezes na visão, né, começa a aparecer como algo normal. Nesse estado, a realidade já se estreita. O mundo passa a ser visto apenas pela lente da materialidade e do egoísmo. Gira em torno do meu próprio eu. O que eu posso ganhar, quem que eu posso usar, de onde eu posso tirar a vantagem de alguém, mentindo, roubando, manipulando, puxando às vezes o tapete de alguém. Causa muitas vezes conflitos internos, porque o espírito manchado já não consegue distinguir, não consegue ter discernimento e ver a diferença entre o bem e o mal. Ele redefine o que nós chamamos de visão. Em meio a toda essa crescente maldade, essa iniquidade, cada ato de bondade se torna um gesto de resistência. A escolha pela justiça, pela misericórdia, pela verdade desafia a lógica desse mundo endurecido. O mundo de hoje, ele reflete muito esse conflito. De um lado, a expansão da iniquidade e do outro, a luta silenciosa de corações que recusam a deixar o amor morrer. Amar se torna profundamente um ato revolucionário. E talvez seja exatamente isso que torna essa mensagem tão atual. Ela não explica apenas o que a gente vê, mas revela o que nós escolhemos ser diante de tudo isso.